Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação, reflexão da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na penúltima lição, falando sobre a sutileza da espiritualidade holística e deixando bem claro que a espiritualidade sadia e correta é aquela devotada ao nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas, enfim, meus amados irmãos, nós vamos hoje para a nossa leitura diária de hoje. Está no livro de Atos, no capítulo de número 17, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e o versículo de número 16, falando ali dos eventos de Paulo em Atenas. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Em sua religiosidade, os homens buscam falsos deuses. Isso que é o exemplo aí de espiritualidade holística, quando a gente fica buscando esse padrão de espiritualidade e muitas vezes acaba se dando a adoração eclética. Lá em Atenas, segundo um escritor da época, ele dizia que era mais fácil encontrar um Deus do que encontrar um homem. Mas Paulo, ele vai até aquele lugar e eles tinham um altar ao Deus desconhecido. E Paulo diz: olha, esse Deus que vocês não conhecem mais honra é o Deus que eu conheço e é o Deus que eu vou anunciar para vocês. O Todo-Poderoso, o único, o verdadeiro, aquele que nos dá a vida e todas as coisas, porque nele existimos, nos movemos, aleluia. Então Paulo ali proclama e prega sobre o único e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o tópico de número 1 fala sobre o fenômeno religioso. Primeiro ponto fala sobre a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, capital da Grécia, ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. E o fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Salmo 42, versículo 1. Como o servo brama pelas correntes de água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Isso, meus irmãos, em teologia é chamado de semius religiosus, no latim, que literalmente quer dizer uma semente religiosa, ou seja, o homem ele tem necessidade, tá? É como diz, a criatura ela tem necessidade do seu Criador, mas uma vez que as pessoas não são instruídas acerca do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus eterno, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando eles não são instruídos acerca desse Deus, eles acabam venerando, idolatrando e devotando a sua adoração até mesmo a outras coisas, até mesmo a homens. Paulo fala disso lá em Romanos, capítulo de número 1, das pessoas que ao invés de adorar o Deus único, verdadeiro, adoram a criatura, animais, quadrúpedes, homens, aves, enfim. Se a gente for olhar aí dentro dessa espiritualidade holística, nós vamos ver os seres humanos adorando várias coisas, desde objetos até mesmo seres humanos. Então, é a busca do homem pelo sagrado, tá? E o segundo ponto fala Deus e os deuses, Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração, isso é uma verdade inconteste. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar adorar os deuses falsos. Por exemplo, o apóstolo percebeu em Atenas, e enquanto Paulo estava em Atenas, o seu espírito se comovia vendo a cidade tão entregue à idolatria, que foi o texto que nós acabamos de ler. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma
que a humanidade é enganada pelo diabo. Isso é fato. Para analisar quantas pessoas no mundo hoje, quantas bilhões de milhares de pessoas estão enganadas até mesmo pela religião. Quando a gente fala, por exemplo, mas religião não salva ninguém. Há de se contestar, porque a palavra religião, do latim religare, significa reatar a relação com Deus, reconciliar, religar. Então, por exemplo, o apóstolo Tiago, ele fala sobre a religião pura e verdadeira diante de Deus o Pai. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, quando ele diz que a religião pura e verdadeira diante de Deus o Pai é aquela que visita os órfãos e as viúvas nas suas aflições e se abstém da contaminação deste mundo ou da corrupção deste mundo, conforme a tradução. Enfim, quando nós falamos que religião não salva ninguém, nós colocamos o cristianismo genuíno no mesmo patamar das outras religiões. Mas nós sabemos que cristão vem justamente do nome de Cristo. Então, Cristo, ele é o único caminho, ele é o único mediador, ele é o mediador de uma nova aliança, ele é o único que através do seu sangue nos redime e nos reconcilia com Deus. Atentemos para isso, meus amados irmãos. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Amanhã retornaremos com o tópico de número 2, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.